Olá, eu me chamo João Pedro e na consultoria organizacional da nossa empresa, a Nascente Azul, eu fiquei responsável pela área de logística. A Nascente Azul é uma indústria que engarrafa água mineral, água saborizada e água com gás, distribuindo para supermercados e grandes redes. Pensando nos próximos 3 anos, identifiquei uma problemática realista que pode afetar o crescimento da empresa, um risco de perda de capacidade logística por falta de integração entre produção, armazenagem e transporte. Isso pode gerar atrasos, custos elevados e até perda de clientes. Para entender melhor esse cenário, eu utilizei duas ferramentas, a análise SWOT e o modelo CIPOC. A SWOT me ajudou a levantar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao setor logístico da empresa. Já o CIPOC foi fundamental para mapear de forma clara todo o fluxo da operação, desde a entrada de insumos e produtos acabados até a entrega final nos clientes. Com essas ferramentas, conseguimos visualizar tanto o ambiente interno quanto o externo e identificar com mais clareza onde estão os gargalos. Com essas análises, identifiquei alguns problemas principais. A roteirização ainda é manual, o estoque tem desorganização em períodos de alta demanda, não existem indicadores estruturados e há pouca integração entre produção e logística. Essas falhas podem comprometer a expansão da Nascente Azul. 6 iniciativas principais. A primeira é implantar um sistema de roteirização digital, automatizando o planejamento das rotas. Isso deve reduzir o custo de transporte e otimizar as entregas. Reorganizar todo o layout de estoque, com padronização de endereçamento e melhorias do fluxo de separação. Criar uma rotina de alinhamento diário entre produção e logística, garantindo que o que está sendo produzido esteja em sintonia com o que precisa ser carregado e entregue no dia. Implementar um checklist obrigatório para o carregamento, diminuindo erros e retrabalhos. Realizar treinamentos com a equipe de expedição para que todos se adaptem ao novo processo e às novas ferramentas. Criar e monitorar indicadores logísticos, permitindo acompanhar a evolução das melhorias e tomar decisões mais precisas. Entre os indicadores que serão adotados estão o OTIF, que mede a entrega no prazo e sem divergências, a acuracidade de estoque, produtividade do armazém, tempo médio de carregamento, taxa de devolução por atraso e o custo logístico do por litro transportado. Esses indicadores serão monitorados semanalmente para garantir que o plano de ação esteja realmente trazendo os resultados esperados. Com esse conjunto de ações, a Nascente Azul terá mais eficiência e capacidade para crescer de forma sustentável, garantindo as entregas rápidas, precisas e com menor custo. Esse foi o meu diagnóstico do plano de consultoria logística. Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar a gestão financeira da empresa Nascente Azul. Nós atuamos na produção de água mineral, água gaseificada, água saborizada aqui na região metropolitana do Recife. Apesar de sermos uma empresa muito nova, nós representamos muito bem os desafios enfrentados por grandes empresas do setor. A análise foi estruturada em 3 pilares da administração financeira: planejamento e controle financeiro, administração de ativos e administração de passivos. Começando pelo planejamento, segundo o método de projeções dinâmicas, a Nascente Azul realiza o planejamento anualmente, com revisões trimestrais. Isso nos permite ajustes rápidos quando o mercado muda. Nesse processo, são projetadas receitas, custos, despesa, fluxo de caixa e necessidade de capital. A empresa acompanha indicadores como margem de lucro, liquidez e retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Todo o controle é centralizado por um sistema, o ERP, que ele integra estoques, movimentações financeiras e contas a pagar e receber. Segundo o método de análise de investimentos, a empresa utiliza o payback e o valor presente líquido para avaliar a viabilidade de novos projetos. Agora, falando sobre os ativos, de acordo com o modelo de decisões de investimentos, a Nascente Azul ela direciona recursos para a eficiência, a tecnologia e a sustentabilidade. Na empresa, nós investimos em modernização industrial, como máquinas automatizadas e sistemas de filtragens avançados, ampliando a capacidade produtiva e reduzindo custos. Nós também investimos em energia renovável e reaproveitamento de água para diminuir despesas e reduzir custos e impactos ambientais. Na logística, ampliamos a frota e utilizamos softwares de roteirização para tornar as entregas mais rápidas e eficientes. Além disso, investimos em inovação, novas formulações, embalagens ecológicas e fortalecimento de marca. Entrando no tema dos passivos, segundo o modelo de estrutura de capital equilibrada, a Nascente Azul ela mantém níveis de endividamento compatíveis com sua capacidade de pagamento. Para projetos maiores, nós utilizamos linhas de crédito de bancos de fomento
que oferecem prazos e taxas mais acessíveis. Também estabelecemos parcerias com investidores privados para financiar inovação e desenvolvimento de novos produtos. A empresa ela monitora indicadores de alavancagem, revisa custos financeiros e aplica planejamento tributário para otimizar seus recursos. Em conclusão, a Nascente Azul ela representa uma gestão financeira estruturada com base em métodos consolidados da administração financeira, ao integrar o planejamento, investimentos eficientes e controle responsável do endividamento. A empresa ela fortalece sua estabilidade e aumenta sua competitividade em um mercado cada vez mais exigente. Muito obrigado. Oi, meu nome é Clarissa e eu vou falar sobre o assunto da matéria de profissão, competências e habilidades. Eu irei falar sobre as competências e habilidades do supervisor de produção da empresa Nascente Azul. O supervisor é uma peça fundamental na linha de produção para garantir que a produção da água mineral até as águas saborizadas aconteça com qualidade, segurança e eficiência. Esse profissional atua como elo entre a estratégia da empresa e o trabalho diário das equipes, assegurando que cada etapa do processo siga os padrões que fazem da marca uma referência no mercado. Para isso, o supervisor precisa dominar conhecimentos técnicos, que são as hard skills, como o controle de qualidade, manutenção preventiva, gestão de processos e análise de indicadores de desempenho. Ao mesmo tempo, é essencial que ele também tenha habilidades humanas, no caso, as soft skills, como a liderança, boa comunicação, empatia, tomada de decisão e organização, que ajudam a manter um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo. O desenvolvimento contínuo, por meio de treinamentos e capacitações e cursos, permite que esse profissional esteja sempre preparado para lidar com os desafios e implementar melhorias e promover inovação. Assim, o supervisor de produção se torna indispensável para o crescimento da Nascente Azul. Família, vou dar início no assunto de administração de materiais e patrimônios. A Nascente Azul é uma empresa de médio porte, profissionalizada em águas minerais e águas saborizadas. Com o aumento da procura por bebidas saudáveis, a empresa tem investido em inovação e qualidade de se destacar no mercado. Para fortalecer a sua gestão, a empresa utiliza a curva ABC, que nos ajuda a identificar quais produtos têm maior impacto no faturamento. Essa análise segue o princípio de Pareto, mostrando que uma pequena parte do portfólio é responsável pela maior fatia das vendas. Na classe A estão os produtos mais importantes financeiramente, que representam cerca de 80% do faturamento. Na classe B, reúne produtos com impacto intermediário responsáveis por aproximadamente 15% do faturamento. Já na classe C, é composta pelos itens com menor contribuição financeira, que somam os últimos 5% do faturamento. Eu vou dar uma continuação ao que ele estava falando sobre a curva ABC. A gente utilizou o princípio de Pareto. O princípio de Pareto é uma ferramenta que ele ajuda a identificar os fatores que são mais importantes. Ele é normalmente classificado, chamado geral de a regra de 80 por 20, que significa que 80%, que eu havia falado, 80% corresponde ao faturamento maior. 80% dos itens é algo que engloba os SKUs da curva A, que é onde vive o faturamento maior, 20% do B e 5% os SKUs C. Aqui na planilha nós temos a primeira coluna, a categoria e os SKUs, a segunda, o faturamento, o valor do produto, e a terceira, o percentual que ele puxa, né, em relação ao faturamento total. Na curva do Pareto, a gente vai ver que os itens que compõem os 80%, eles correspondem do número 1 ao número 8. A curva B, ele vai do número 9 ao número 14. E a C corresponde a 5%, o 15 até o número 20. Porque a gente teve um aumento dos produtos e englobou hoje 20 SKUs no geral no faturamento da nossa empresa. Explicando o gráfico do Pareto, no gráfico a gente tem que na vertical direita, na vertical esquerda, a gente tem o cálculo do percentual
do faturamento. Na horizontal, a gente tem a relação dos SKUs e a curva ali em cima, ela representa cada percentual calculado no gráfico que a gente já mostrou anteriormente. É isso.